Boa tarde, professora Maicira. Tarde. Professora, quero agradecer muito. A senhora está participando da minha tese de doutorado da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. Bem lá. E porque essa entrevista com a senhora, que é uma das pioneiras no campo da alimentação e nutrição, porque a equipe que vocês montaram lá, junto com o professor Pompeu do Amaral, né, a senhora, a professora Neide, a professora Dalila, né, a professora Debre, Dalva. a professora Dalva, né? A Dalva, eu sei que ela teve uma importância muito grande também, né? Assim, ela tem que ser contada, né? E eu, embora não tenha estado junto com vocês, mas eu me sinto aquela amiga do entorno, E daí eu me sinto na obrigação, assim, de passar para frente essa história que eu tive e estou tendo o prazer de conhecer, né? Então, Acompanhar, né? E acompanhar. Então, eu, por causa do doutorado, que é um trabalho acadêmico e que a gente tem que responder questionários de uma forma definida para todos os entrevistados, eu vou fazer essas perguntas para a senhora. Mas depois nós podemos continuar conversando, porque eu sei que tem traços importantes da sua vida, que a senhora até conversou comigo hoje, que eu gostaria também de deixar registrado, né? A primeira pergunta, professora, é a seguinte. A senhora poderia me dizer quando e como a senhora iniciou na educação profissional? Eu morava no interior, Barretos. Tive uma colega que teve uma amiga, a Silvia, que era amiga de uma pessoa que trabalhava na escola. Na Carlos de Campos. Na Carlos de Campos. Eu falei que eu queria adicionar, né? Ela falou que eu fui nomeada para Barretos. Eu não sabia, perdi a vaga. Aí comecei a lutar para ser nomeada para São Paulo. Mas a senhora foi aluna da Carlos de Campos também? Então, fui aluna. A mamãe morava aqui, naquele tá. tempo. Quando a senhora foi aluna, ela morava aqui, mas depois ela foi morar em Barretos? Ela morava lá, depois veio morar aqui e depois voltou para lá. Entendi. Então, Depois acabou voltando para São Paulo. Então o seu pai e a sua mãe são de Barretos? Não, são de Cajuru. Tá. Depois papai tinha charqueada em Barretos. Entendi. Ele dava com boi. Então ele comprou charqueada, começou a matar, exportar carne. Foi tempo da guerra também. Sim. Exportava tudo para a Europa. Então por isso que a senhora tinha intenção. Mas e daí, como é que a senhora fez para ficar? A senhora morava com quem aqui? Minha irmã. Com a sua irmã aqui em São Paulo. Mas foi logo então, porque a senhora se formou, logo a senhora ficou sendo professora da Carlos de Campos, né? Não demorou muito, né? Não demorou muito. E professora, e daí, então, que ano mais ou menos foi isso que a senhora entrou, a senhora lembra? Eu entrei em 1955 Como professora? como professora. E ficou lá até que ano? Até 76, né? Até 1900? Não lá. Tá. Lá eu fiquei 27 anos. 27 Na anos. Carlos de Campos eu fiquei 27 anos. Então ficou até 82. Então foi. Poxa, 27 anos. E daí, então, quando a senhora saiu de lá, que a senhora foi para São Camilo? Aí eu trabalhava lá e trabalhava um pouco em São Camilo. Eu fui convidada para São Camilo. E na São Camilo, a senhora dava bom, Administração mesmo. administração. E na Carlos de Campos? Administração e dava aula de cultura, aula de... Porque
a senhora... Da psicologia. Ah, a Eu senhora... fiz pedagogia. Tá. Ah, e a senhora fez pedagogia onde? Para a faculdade Oswaldo Cruz. A senhora fez a pedagogia na Oswaldo Cruz. Tá. E professora, a senhora também teve que fazer aquele curso técnico lá junto com a professora Neide, a professora Nila, para poder fazer a faculdade? É. Nossa, fora... Eu tinha só ginásio de 5 anos. Tá. Daí precisou fazer para poder ter o título, É. para poder fazer a faculdade, né? Isso incomodou muito a senhora? Não. Tudo que era para fazer, nunca tive preguiça. E professora, a senhora teve um papel muito importante no refeitório lá, né? Quando eu saí, eu fui visitar a escola e a Maria José, que era a diretora, estava lá na mesa, ela falou para mim bem alto, para todo mundo ouvir: Maecira, você saiu da escola, a escola morreu. Escola com 600 alunos. Poxa. Porque mudou tudo, mudou toda a forma. Eu fiz sozinha. Só no final que eu tive meus auxiliares. Mas tudo porcaria. Tudo que não tinha capacidade. Fizeram 4. Fazia o que eu fiz sozinha, 27 anos. 4 professoras para ocupar? Poxa. Também vocês também... Para me substituir, né? Sim. Não só lá, como também na pedagogia, né? Mas vocês trabalhavam mais do que o horário normal, né? Trabalhávamos das 8 às 5 da tarde. Todos os dias. Professora, a senhora chegou a conhecer o professor Francisco Pompeu do Amaral? Imagina, trabalhei com ele anos. E quando a senhora, desde quando a senhora entrou, então, né? A senhora chegou a ser aluna dele? Fui aluna dele no curso. E ele... Então, eu vou até fazer essa pergunta aqui. A senhora se lembra se o professor Pompeu do Amaral, ele costumava dizer que foi ele que criou o primeiro curso no campo de alimentação no Brasil? Ele falava? E ele falava onde? Nas aulas? Conversando com a gente, porque ele exigia muita reunião. Ah, sim. Então a gente conversava, estava sempre em volta dele, sempre em volta dele. E o que acontecia nessas reuniões? Assim, sobre o que era? Conversas sérias, né? Sim. Tudo que fosse ou para fazer, ou para aumentar, ou para diminuir, tinha tudo à tona. E ele era um homem enérgico, cumpridor de prazo, cobrava muito? Reto. Professora, a senhora poderia nos dizer, assim, como é que o professor Francisco Pompeu do Amaral, ele agia, assim, como professor do curso, porque ele era professor também do curso de auxiliares de alimentação, né? Como é que eram as aulas dele? Normais. Era expositiva, ele dava prova? Não era de muito rame, não, mas focava, né? Sim. Dava o que tinha que dar. Ele definia temas de trabalho? É. E ele falava isso, ele fazia isso com antecedência? Ele vinha preparado da casa dele já. Sabe? E vocês já sabiam? Porque diz que as professoras participavam do curso dele. A senhora chegou a participar? A gente assistia às aulas dele diariamente. Ah, é. E as alunas junto? As alunas As alunas faziam perguntas? faziam. E enquanto coordenador do curso, bom, a senhora já disse que ele fazia as Dona reuniões, Debre, né? Aí era mais Dona Debre. A dona dele que trabalhava mais com vocês na Coordenava. faculdade. Antes da Debre teve outra,
não sei o nome. Zeni. Ah, a Zeni foi esposa do professor Foi. Pompeu, né? Mas ela também trabalhou. Mas ela logo saiu, aí nós ficamos. Mas ela saiu na década de 50 ou antes? Quando a senhora era aluna ainda? Não. Quando eu cheguei, ela ainda deu poucas aulas, depois ela saiu. Ah, quando a senhora chegou como professora? É. Tá, Foi em 55 que eu fui nomeada. tá. Ah, então até 55 ela estava na escola? Não sei quanto tempo, não sei nada, né? Mas ela era professora de química ou era professora da nutrição também? Eu não sei se ela ajudava o Pompeu, porque foi muito pouco o prazo juntos, Entendi, né? entendi. Professora, a senhora se lembra quando foram criados os refeitórios na escola profissional? Assim, e como eles eram administrados? Que eu sei, eu estou falando aqui por quem, mas a senhora foi uma das que administrou. Eu comecei, né? A senhora que começou? E que ano que foi isso? 55 também? Quando eu comecei a trabalhar, já comecei a trabalhar no refeitório. Tá. Mas ele não tinha antes da senhora? Ou ele já tinha? Tinha, tanto que já tinha organizado. Ah, tá. Então, e como é que funcionava o refeitório? Refeitório, vendia refeições, tinha meninas que comiam de graça, as subnutridas. Na década de 50 também, então, continuavam as subnutridas. E a senhora lembra, assim, tem até um livro lá deles, né? Com os inquéritos que faziam. A senhora lembra quando isso A acontecia? Neide trabalhou muito nisso. Era ela que passava os questionários, então, para os alunos. Tá. E mesmo depois que o professor Pompeu, assim, mesmo no período que era a professora Debre coordenando, também continuou com esses questionários. E as meninas, as desnutridas, continuaram também? Até que ano, mais ou menos, isso foi? Muitos anos. Mesmo na década de 70, a senhora acha que ainda continuava? 70, não sei. É porque o curso foi mudando, né? Acho que até 70 e pouco, sim. Professora, assim, como é que era o processo de capacitação de docentes para ministrar o curso de auxiliar de alimentação durante a coordenação do Pompeu? Quer dizer, quando entrava um professor novo, como é que dá um treinamento para esse professor? A senhora já disse que tinha as reuniões com o Pompeu, que ele discutia temas com vocês, é uma forma de capacitação, né? Era assim que era essa... Mas daí, sei lá, eu sei que nós pulávamos, viu? Para conseguir material, né? A Ione nos ajudou, porque a Ione trabalhava na GV, na Getúlio Vargas. Ah, para conseguir material, a senhora disse... A gente pegou muita coisa pela Ione. Para trabalhar Na disciplina. E ela já fazia tempo que ela trabalhava. Porque o Pompeu também era professor de dietética, né? Por exemplo, essa parte de administração, ele não mexia nada com isso, né? Ficava, então, por exemplo, sob o seu encargo, essa parte. Porque a professora Neide também mexia com pesquisa, que era outra área, né? Ela fazia pesquisa. Então, o seu trabalho se assemelhava ao trabalho da professora Ione. E a Ione, o que ela era? Ela era importante na GV. Ela dirigia o refeitório da GV. Mas e a Dalila, não foi trabalhar com ela? Mas lá, nossa, tinha até 4 depois, ué. Dalila trabalhava com a Ione. Ah, a senhora trabalhava sozinha na Carlos de Campos e lá tinha mais gente trabalhando junto, então? Lá tinha. Tinha muito menino. Tá. Era muita gente lá, então. Muito menino. Tá. Diz que tinha lá alojamento que vinha gente de fora, de outros países, né? Fazer estágio. Fazer estágio, moravam lá perto da escola, né? E a senhora e a Ione, então, vocês conversavam muito? Vocês chegavam a se reunir para conversar sobre as duas escolas? Não reunia muito, não.
Mas conversava, como não vai. Cada um cuidando do seu papel, né? Mas não tinha reuniões no departamento para discutir o refeitório? De vez em quando. Não era sempre, não. E lá quem que coordenava as reuniões no departamento? Tinha um homem, tinha uma ou duas senhoras. O Arnaldo Laurindo você chegou a conhecer? Conheci. E como é que ele era, professor? Era fácil? Simpático. Simpático. Sempre na dele, né? O Horácio da Silveira você chegou a conhecer? Nossa, né? E quem era mais fácil de tratar, assim, o Horácio ou o Arnaldo Laurindo? Os dois eram mais ou menos iguais. Professora, a senhora sabe, assim, como é que o curso, como é que surgiu esse curso na Carlos de Campos de auxiliar de alimentação? Quando a senhora entrou já estava. Já estava instalada, né? E por que a senhora escolheu fazer esse curso, professora? Não, eu fui nomeada, eu procurei uma escola, eu não escolhi a escola. Procurei uma escola para ser nomeada para trabalhar. Não, digo antes, como aluna. Como é que a senhora decidiu fazer o curso como aluna? Eu morava no interior. Tá. E lá tinha uma vizinha, a Silvinha, tinha uma amiga que trabalhava lá, nesse campo. Eu falei, olha, Silvia, eu não quero ir para a faculdade, fazer uma escola de ciência, coisa. Eu quero uma coisa mais humana, mais do que eu faço já, né, na minha casa. Ela falou, tem um curso que eu preciso para você. E a senhora tinha quantos anos nessa época, professora? Isso foi em 55. Mas em 55 você já era professora. Mas em 1920. A senhora nasceu que ano? 1920. E que dia de 1920? Dia 14. Que mês? Dia 13, aliás. 13 de que mês? Janeiro. É mesmo, aniversário da minha irmã, até eu falei com a senhora, né? Então, pois é, mas papai não gostava e registrou dia 14. Tá, Ele não gostava de 13. entendi, então ficou 14 de janeiro É. de 1920. Então, mas daí, a senhora morava em São Paulo e se inscreveu para fazer Em Barretos, quando eu comecei a trabalhar. Quando começou a trabalhar, mas quando era estudante morava em São Paulo. Aí eu vim para casa da minha irmã Tá. e estudei 2 anos. Entendi. Então essa vizinha que falou do curso, daí por isso que a senhora veio fazer o curso. Vim para São Paulo. E desde o começo a senhora gostou do curso? Gostei. E a senhora já veio pensando no auxiliar de alimentação? Ou no de economia doméstica? Não. Eu fui trabalhar. Tá. Fosse o que fosse, eu precisava encher a minha vida. Mas a senhora, assim, a Carlos de Campos era uma escola de nome que chamou a sua Era uma atenção? escola técnica bem conhecida, Tá. bem relacionada, né? Tá. Diretora muito boa, Professora Laia, né? professora Laia. É verdade. Ela ficou mais de 20 anos. Ela tinha o respeito de todos, né? Professora, a senhora lembra quando o curso deixou de ser oferecido na Carlos de Campos? Foi para Rio Freitas. Isso. E a senhora lembra, assim, ele foi para Rego Freitas e por que ele voltou? Como é que foi? O que aconteceu? Porque o doutor Pompeu brigou. Brigou com quem? Quando houve a separação, o doutor Pompeu quis sair, foi para Rio Freitas. Levou a Degle, eu, a Dalva, a Cecília, a Kate. E depois, aí, a gente voltou um pouco. Mas e por que ele quis sair de lá? Assim. Ele foi mandado, porque ele era comunista, né? O Pompeu era meio comunista, né? O filho dele falou que ele nunca pertenceu ao Partido Comunista, né? Nunca pertenceu, mas a ideia dele, Tá. o problema estava ali, ó. Mas com quem que ele teve Ele dava aula, conversava com a gente, com um espírito completamente independente. Que não era naquela época, né? Entendi. E daí, no departamento, o pessoal sentiu que
Que não dava para continuar na escola? Porque ele, você acha que ele tinha intenção de transformar o curso num curso de nível superior? Superior? É. Não, acho que não. Porque era um curso de formação de professoras, né? Tanto que depois quem tinha o diploma de dietista recebeu o direito de ser nutricionista, né? É. A senhora chegou a pedir a carteira no CRM? Tem a carteira de nutricionista. A senhora tem a carteira? Que ano que foi que a senhora conseguiu isso? Mas já foi bem adiantado. E a senhora tem esses documentos ainda? Não sei. Eu posso procurar qualquer dia, procuro. Tá, deixa eu Se me tiver, eu falar. guardo para você. Tá, isso para fotografar. É. Né? Poxa. Professora, então, assim, depois que o professor, porque assim, tem até uma questão que assim, se a senhora teve contato com o Pompeu do Amaral a partir dos 58, quando ele deixou de ter a coordenação do curso, porque o Nós fomos curso... para Rego Freitas, nós fomos com ele para Rego Freitas. Então, mas ficou lá só até 58, depois voltou para Carlos de Campos. E a senhora lembra como é que foi isso de voltar para Carlos de Campos? Não, de surpresa. Voltar para Carlos de Campos. E ele que falou ou os outros que Não, falaram? ele não. Ele voltou? Não, ele não voltou. Não. Voltou a Debre. Aí ficou titi, né? Tá. E daí vocês voltaram todos para Carlos de Campos. Mas o departamento assim não justificou isso, ninguém veio falar nada. Bom, a professora Debre, ela sempre foi muito amiga do Pompeu, né? Ela devia, certamente ela sabia, acho que o que estava acontecendo, né? Nunca ninguém Mas comentou. ele era muito fechado, viu? A professora Debre também era, não é? Então, porque às vezes tem mudança que a gente não consegue perceber na hora que a gente está vivendo, né? Eu vejo porque acontece isso comigo também. Professora, a senhora lembra-se, por exemplo, ou nesse período que vai para Rego Freitas, volta da Rego Freitas, se houve modificação no currículo do curso? Não. Ele se manteve o mesmo? Desde quando a senhora era aluna, ele se manteve o mesmo? Ah, isso não sabemos. E o Pompeu, ele criava as coisas, né? Ele mudava sempre, então. Quando ele queria, ele fazia. E depois, quando voltou para Carlos de Campos, a Debre é que assumiu isso. E daí, no período da Debre, houve alguma mudança? Mudança? Acho que não. Não sei mais nada. Não sei, mas vocês continuaram mais ou menos seguindo o que o Pompeu colocava. A senhora não sentiu mudança no seu trabalho? Sim, só cuidava do refeitório lá e voltou fazendo a mesma coisa. E quando estava lá na Rego Freitas, o número de alunos era menor. Como é que era o refeitório lá? Mas era uma casa, Tá. então tinha estágio das alunas, tinha refeitório pequeno, mas tinha. Tá. Então, porque Era um campo de prática, né? Tá. Mas eram bem menos alunas do que era na Carlos de Campos. Casa pequena, bem pequena. Devia ter o quê? Umas 3 salas de aula, e olha lá. E as alunas não acharam ruim, não, de sair da Carlos de Campos e ir para lá? Ninguém Não falou. reclamava nada. Ela, na idade que elas estão, só querem brincar, né? Muito jovem, né? Professora, a senhora se lembra do nome dos livros que o Pompeu do Amaral escreveu? A senhora lembra dos livros dele? Porque ele escreveu muitos livros. Mas isso é fácil você conseguir, né? Não, sim, então, mas só lembra de comentar? Assim, dele comentar? Não, nem era tão comentado. Nem ele ficava mostrando, nada? Não. É isso que eu Ele queria era saber. fechadão. Ele não contava se ele estava escrevendo, não estava escrevendo. Nem durante as aulas dele ele não contava. Não, as aulas dele era mais prosa, né? Como se fosse uma palestra. Palestra, mas era gostoso. A gente teve uma amplidão, né, das coisas.
Porque ele falava em termos de Brasil ou de São Paulo, ele relacionava São Paulo com o Brasil, ele fazia isso? São Paulo, São Paulo. Ele mesmo não comparava com o mundo, essas coisas? Porque nos livros dele ele faz isso. Não, falava um pouco. Mas mais era Brasil mesmo. Ele era bastante nacionalista, né? Ele chegava a falar da família dele, do pai. De falar que parece que o pai dele era muito bravo. O pai dele foi uma pessoa importante também. Né? O pai dele fez medicina em Genebra e o pai dele foi contratado como o primeiro químico do Instituto Agronômico de Campinas. Né? Tanto que o Francisco Pompeu do Amaral é nome de rua em Campinas e o pai dele também, pelo trabalho que os dois prestaram. Muito interessante, né? Professora, e dos prêmios que o Pompeu ganhou, a senhora se recorda? Ele não conversava, ele não contava papo, ele não vinha mostrar, não vinha nada. Mas teve uma época que esse prêmio ganhou a Neide, a Debre, que foi aquele da alimentação nacional. Nem quando eles... Isso não... Não, aí é repercussão, né? Tá. Mas se comentou na escola. Comentou. Eles devem ter ficado muito felizes, né? Nem diga. O prêmio nacional, né? Mas o Pompeu, quando ele... Quando eu entrei, Tá. foi nessa época que eu entrei. Ah, foi exatamente quando a senhora entrou. E como é que a senhora sentiu, assim, de estar entrando numa escola premiada? Gostei. Eu queria trabalhar, Mas a senhora já tinha amizade com a professora Neide nessa época? Em 55? Olhando, Não, a senhora já tinha... Porque a senhora e a professora Neide são muito nós amigas. estudávamos juntas. Tá. Então, mas você já tinha uma amizade em 55? Já que nós estudávamos juntas. Éramos amigas durante o curso. Porque vocês sempre eu sempre vejo, quando eu lembro da professora Neide, lembro da senhora, porque sempre vocês estavam juntas, né? Na assembleia, nos nossos eventos, né? Então isso me deixa muito feliz, assim, eu lembro sempre de vocês, vejo sempre vocês como muito amigas, né? Muito amigas. Professora, a senhora se lembra de alguma reportagem de jornal, de ter comentado alguma reportagem de jornal do Pompeu do Amaral na escola? Porque parece que ele escreveu... Ele era muito fechado. Então, mas parece que ele escreveu sobre a soja. Ah, parece que ele fez um trabalho sobre a soja. Isso, e daí o pessoal não concordava muito com o que ele colocava. Eu fico até pensando que será que a saída dele não tem a ver com isso também? O departamento não gostava porque ele era muito independente. Mas era o trabalho que ele fazia, era de qualidade, né? Mas eles querem esse valor? Eles querem eles aparecerem. Né? É verdade. E o Pompeu do Amaral, ele aparecia pela qualidade do trabalho dele, né? Ele, Pompeu do Amaral. E a equipe dele, né? Porque ele sempre cita, nos livros dele, ele sempre cita o trabalho de vocês, das professoras, o trabalho... Mas eu nem tanto, que entrei mais tarde. Era Debre, Dalva, a mulher do Pompeu, né? Azevedo. Que viveu com a mulher isso. com o Pompeu. É isso. Mas você sabe que só tem razão, porque como a senhora entrou em 55, ele deixou de trabalhar em 58, lá para coordenador, foi pouco tempo, né? Mas nas obras dele, ele cita o tempo todo essa equipe que era a Dalva, a Eunice, a Debre, a professora Neide. Ele cita esse trabalho de inquérito que era feito. Tanto que eu faço análise das obras dele e eu valorizo isso dele estar falando dessas práticas da escola, né? Dele valorizar isso. Assim, desse período, dessa equipe toda, assim, o que a senhora lembra que traz bastante satisfação assim, para a senhora? Olha, a gente não tinha tempo nem piscar o olho quase. Eu sozinha no refeitório. Imagino. Só fiquei sozinha a vida inteira, praticamente. Então, mas a professora Neide, quando fala da senhora no refeitório, ela fala assim, que a senhora tinha uma agilidade para substituir adequadamente as coisas que nenhuma outra tinha.
né, para fazer as adaptações, porque a gente sabe que trabalhar na cozinha não Tudo é era fácil, Tudo né? era arranjo. Tudo era arranjo. Que- Aí veio aquela falta de cebola, veio falta não sei do que, veio, ó, um sacrifício. Agora, a comida era toda natural, né? Toda bem. A Nestlé, assim, ela tentava entrar Nestlé É. sempre nos respeitou, como nós também sempre os respeitamos. Eles nunca tentaram ficar impondo o produto. Não, essas nada, coisas. nada, nada, nada. Mas eles iam dar palestra na escola. Só se a gente chamasse, né? Não chamava muito, porque tinha o Pompeu, né? Mas a professora, quando eu conversei com a professora Cecília Bella, ela gostava de fazer isso. Eu percebi que era Cecília Bela era na cozinha. Ela dava aula de cozinha. isso, na cozinha, isso. E ela, então, mas parece que ela tinha essa relação com a... Cecília muito fechada. Cecília não foi fácil, não. Então, eu percebi isso, né? Porque assim, eu fui visitar a professora Debre e fui junto com a professora Cecília. E daí eu senti que as duas tinham diferença de trabalho. Que a professora Debre não concordava muito com o trabalho da Cecília. Cecília é meio... Deixa eu contar para ver como é que fica. Então, esse que eu percebi. E vocês não, vocês eram bem Ativas. planejados, né? Nós queríamos ver o resultado, nós queríamos ver a ação. Então, nós fazíamos a ação. E tudo pelo curso, né? É isso aqui. Assim, deu para sentir essa diferença, né? Que a gente sente, assim... Existem aqueles professores que são realmente profissionais e que Mas acreditam, tanto né? que a Cecília, quando nós trabalhávamos lá na escola, aqui, tinha 2 grupos, né? Aí a Cecília chegou e falou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, vocês são tanto fuxico. Foi horrível. Uma coisa muito particular que eu vou te contar. A Cecília namorava um homem casado. E esse homem casado, quando era fim de semana, sexta, sábado, ou sábado, domingo, viajava com a Cecília. E a Cecília falava com as alunas. E as meninas iam me contar. Cheguei para a dona Debre e falei, dona Debre, as meninas têm 16 anos, 17 anos. Cecília está contando que vai para o Rio de Janeiro, que vai para Lindóia, vai para a estação de água, assim, né? São Pedro, de água da Prata. A menina está com 17 anos. Cecília tomou um ódio de mim. Mas tinha que falar mesmo. Eu faria o mesmo. O que eu podia fazer? Era aluna de 16, 17 anos. Não, a gente tem... A Cecília não gosta de mim. Eu nem nunca mais telefonei para ela. Não tenho. E a professora Kate? Ela também era como vocês? Mas a Kate é complexada demais por causa da gordura, né? Mas eu dera um problema de Era mais metabolismo. psicológico dela, a pessoa dela. Mas não era ruim para a gente lidar. Ela respeitava a gente, como a gente também respeitava, né? E o Greg, professora, que também trabalhava com vocês? É que é bom Ivan, né? Dava aula direitinho, ia lá, dava aula, tchau e bênção. Ia lá, dava aula, tchau. Quer dizer, no fundo, a equipe lá era Dalva, Neide, Maicira, Debre, né? Vocês eram o tripé, né? As que mandavam mesmo, Debre,
Dalva, Neide, eu, foi a Kate, a Cecília. Porque a professora Dalila foi trabalhar com vocês, mas já na década de 70. Porque ela trabalhava na GV. Na GV. Depois ela quis passar para a nossa escola, e na GV ela não tinha aula particular, a aula de excedentes. E ela queria. Então por isso que ela quis passar para a nossa escola. Entendi. E porque quando ela passou para a escola, ela chegou a ficar um pouco dando aula lá na Getúlio, porque a Getúlio em 78 começou a ter o curso de nutrição lá, né? Deu um pouco, sim. Deu também lá. Ah, então ela ficou professora das duas escolas. É pouco tempo, não foi muito. Depois ficou na Carlos de Campos mesmo. É porque ela fala que entrou no lugar da professora Debre, porque a professora Debre deve ter aposentado em 74, 78, por aí, né? Foi mais ou menos, foi na década de 70 que a professora Debre se aposentou. E daí a Dalila entrou no lugar dela para dar bromatologia. Aí ficou trabalhando com isso. E eu dei aula de bromatologia também. Isso que eu fico feliz que, né, eu peguei assim, um pouco... Lá mesmo? Lá na Carlos de Campos, Dei aula de tecnologia dos alimentos e bromatologia. Mas eu fico muito feliz de acompanhar esse trabalho de vocês, assim, e ver o amor que vocês tinham pela escola, né? Dedicaram, né? De dedicação. Eu trabalhei 27 anos, tive 27 faltas. Então, não tem ninguém feito eu. É muita dedicação mesmo, né, professora? Eu acordava, não vou trabalhar, estou tão cansada, não vou trabalhar. É porque está trabalhando, correndo, levantando correndo, me arrumando correndo, saindo correndo. Eu também sou assim. Tem dia que eu posso falar, estou cansada, mas quando chega lá a gente esquece de tudo, né? Eu sinto isso também. Mas assim, a minha intenção também de estar recuperando todo esse material é porque muito do que a gente faz hoje vocês já faziam, né? E é importante que as pessoas vejam isso, que aquilo que é bom, ele tem que continuar, né? Que tem uma constância. Incentivando, né? Todo mundo trabalha com amor. Gente, a importância do trabalho é o amor. Não só naquilo que a gente faz, mas entre as pessoas, né? Que a gente transmite isso daí, né? Porque se a gente faz com amor, a gente passa isso para o outro, né, professora? Haja visto essas placas todas aí em sua homenagem, né? Das alunas, não só da Carlos de Campos, como das formandas também da São Camilo, né? Da São Camilo. Eu lecionei pouquíssimo lá. Não foi tão pouco, porque eu vi que em 70 tem uma turma de 79 e depois tem outra turma também em 80, né? Homenageando a senhora pelo trabalho, né? Além da mãe Maecira lá em cima, né? Maecira. Aquela lá de 70 Me chamavam de Maecira. 79. Maecira. Imagino quantas... Era uma mãe. E tem alguma aluna que a senhora se lembre, assim, que depois se transformou, passou a ser nossa professora? Eu fiz muito por muitas. E uma menina foi trabalhar, casou com um jogador de futebol, foi trabalhar na Arábia Saudita. E casou-se com um jogador de futebol. Ela botou a mãozinha do filhinho dela, de 1 ano, escreveu a carta em cima do modelo da mão do filhinho. Dona Maecira. Em Arábia Saudita, há 30 anos atrás, era um atraso, a mulher tudo de rosto coberto, né? Dona Maecira. Eu suporto a Arábia Saudita porque eu fui sua aluna. Quer dizer, a responsabilidade que a gente discutia, né? É verdade. E porque trabalhar nessa área de alimentos, a pessoa precisa ter muita responsabilidade, né? Precisa ser humana. Alimento é vida, gente. E tem que ter todo um cuidado no preparo, né?
E na seleção, né? E na seleção também, né? Porque é aquilo que você falou, é vida, que só está dando transpassando A Cecília isso. Bela, que como ela teve esses casos com esses, lá na Ilha Freitas, nós fomos transferidas para Carlos de Campos outra vez. Ela chegou na cozinha, deve ter feito a minha caveira. Então ela falou, você vai dirigir o refeitório. Ela falou para mim. Doutor Pompeu. Oh. Menina. Aí eu vi que a Cecília entrava lá, ti-ti-ti, 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 ti-ti-ti. As cozinheiras saiu. Você acredita? Quem caiu do cavalo foi ela. Porque eu não perguntei para nenhumas, ela falava que eu era uma cobra. Cobra por quê? Ela namorando um homem casado, contando para as meninas. Estava fazendo, viajando, feriados, no sábado, domingo. Menina de 17 anos, 16 anos. Imagina, ainda não tem nem maturidade, né, para ouvir uma coisa dessa. Não tinha noção da responsabilidade, né? Aí eu não falei, não abri a boca. Quem caiu do cavalo? Falar para elas, você vai ver a cobra que vocês vão ter. Vocês vão ver a cobra que vocês vão ter. A cobra passou a ser ela, que eu, né? Você sempre gostou de fazer as coisas corretamente, né? Sempre a mesma coisa, exigindo, falando, soltando dinheiro para elas quando precisava para fazer as coisas, né? E os alunos os professores também pagavam para almoçar no refeitório? Como funcionava, professora? Com pago aqui também. Os professores, os alunos, mas o governo ele dava algum subsídio? Dava, a gente cobrava pouquinho. Ah, tá. Poxa, mas era uma época boa ter refeição na escola, né? Sim. Eu trazia tudo tão em ordem, tão, sabe, bem caprichado, né? Assim, foi uma pena isso assim, não ter dado continuidade para isso, né? Assim, a senhora sentiu esse corte no governo militar com relação aos refeitórios? Porque vocês vinham oferecendo comida, de repente teve que parar com isso. Foi na época da mudança do governo militar que teve isso? Não me lembro mais. Porque assim, quando a senhora aposentou já não tinha mais os refeitórios, né? Em 80. Tinha, Ainda mas a gente custeava. O governo dava um pouco e a gente cobrava. Tá. E tinha todo mês, fechamento do mês, fechamento do mês. Então, até quando a senhora se aposentou, ainda tinha... Tinha. Tá. Aposentadoria, tinha tudo. Ah, para as funcionárias. Mas as alunas ajudavam na cozinha também. Ajudavam, mas não era trabalhar, né? Claro, porque tinha... Assim, saber o que era uma cozinha. É como tem a disciplina hoje de técnicas e dietéticas, né? Que elas têm que ir lá, têm que fazer, a professora faz a avaliação. Só que eu acho que... Como é que elas vão dirigir se elas nunca viram fazer? É que hoje elas fazem e elas mesmas comem. Que é diferente quando vocês faziam e a comunidade da escola que também participava, né? Participava. Ah. Nós também comíamos. Bom, professora, olha, eu quero agradecer muito a senhora ter me dado essa entrevista. Eu vou... Eu trabalhei nos Estados Unidos 3 vezes. Fui à Europa, não conheci, mas vi. Londres, França,
Espanha, Portugal. França, Portugal. Mas tinha gente. Para a Alemanha, você chegou aí? Na Alemanha eu não fui. Não fui à Alemanha, né? Alemanha, Portugal, não, Portugal, Espanha, França, Inglaterra. E a senhora foi com quem, professora? Por excursão. Na Europa, por excursão. Quantos anos a senhora já tinha quando a senhora foi para lá? Não, já tinha bastante idade. Mas deu para aproveitar. Não, deu para ver, sentir, né? Paris, um teatro bom. Fui em Paris, assisti esse teatro maravilhoso. Paris, eu acho Paris a cidade mais linda do mundo, ainda acho. Achei muito humana, assim, né? Eu acho que Paris ela é linda porque ela é a cidade dos parisienses, né? É. A gente encontra com eles nos restaurantes. Recebe bem. Isso, recebe muito bem. Eles são gentis, né? Sorriem. A cidade é muito gostosa. Estados Unidos eu fui 3 vezes. Uma vez fiquei 2 meses. Porque só tem parentes lá nos Estados Unidos? Eu fui com uma sobrinha. Mas ela foi estudar na Menege, o maior centro de psicanálise da América, Topeka, Poxa, que capital do estado de Kansas. bom. Só gostou de ficar lá esses 2 meses? Fiquei 2 meses. E a senhora não teve problema com a língua? Não teve problema? Não fazia nada, eu voltei. Não fiquei 2 meses, porque eu fiquei uma semana em Nova York. Era o ano da Feira Mundial. Eu ia a Nova York, não vi a Feira Mundial, não me chamo Maecira. E fui. Que ano foi isso, professora? E acho que foi É porque essa de feira mundial deve ser muito interessante, né? 40 e tanto, né? Não sei se foi 46. Então foi antes da senhora começar a trabalhar? A senhora... Eu comecei a trabalhar em 55. Isso. Ah, então, acho que quando eu fui, não, eu já trabalhava, Só trabalhar. Só foi numas férias? peguei férias. Ai, que delícia. Olha, na verdade eu nem sei. Acho que eu não fui trabalhando, não. Acho que eu não trabalhava ainda. E essa feira foi muito, muito bonita? Nossa Senhora. Eu estava assim, com uma sandália no Raganá. Um sapateiro muito bom, tipo um italiano, Tá. Raganá. Chegou uma mulher. Falei, São Paulo, Brasil, onde eu comprei, ela estava perguntando. Ah. Ah. Fui lhe aprietar Isso na Itália? na Itália, que eu fui à Itália também. Né? O que eu tinha que ver, eu já vi. Conheço o Brasil, desde o Amazonas até Rio Grande do Sul. E do Brasil, quais cidades que a senhora gosta mais? Ah, São Paulo. Mas você gostou lá do Acho Nordeste? lindo o Rio de Janeiro. Ah, eu gosto também do Rio. Também gosto. Acho a cidade uma das coisas mais belas que eu vi na minha vida. Você sabe que eu moro ali pertinho do Pão de Açúcar ali do Flamengo. É. Eu moro 2 quadras e meia da praia do Flamengo. Então eu faço caminhada no aterro. E de um lado tem a enseada de Botafogo, né? Que a gente olha. Assim, eu já atravesso hoje, eu vejo o Pão de Açúcar, né? E caminhando vai em direção ao Glória, ao Hotel Glória, né? Então eu gosto muito de lá também. Acho lindo. Eu penso assim, a hora que eu parar com esse meu trabalho aqui, eu penso em morar lá no Rio de Janeiro, né? Vai bem. Não, assim, como eu tenho filho em São Paulo, eu sempre vou ter casa aqui e casa lá, né? Eu espero ter rendimento para continuar tendo as casas aqui e lá, né? Agora está vendo aqui. Aqui é porque moro eu, minha filha, né? Ali
Na Fernão Cardim. A Fernanda. Isso aqui eu moro na segunda quadra, aquela que dá com a Alameda Campinas. Com a Campinas. Isso. E agora o meu apartamento lá é menorzinho. Mas pra mim tá ótimo lá, sabe? Tem quarto, sala, jardim de inverno, então, quarto de empregada. Ele é pequenininho, mas ele tem cheio de cômodos, sabe? Que bom. Então dá bem para ter bastante livro. Né? Você gosta? Então, agora entre Natal e Ano Novo eu vou para lá, mas eu já vou com o computador para ficar escrevendo, né? Essa nossa entrevista aqui eu vou também transcrever. Você vai escrever? Então, eu vou escrever sobre esse trabalho. Como é que foi esse curso que vocês fizeram? Curso de nutrição e dietética. Esse de auxiliar de alimentação, nesse período de 39 a 67. Eu vou vou fazer esse recorte para a tese, né? Porque também o Pompeu do Amaral saiu depois, né? Então eu estou estudando por que ele saiu, assim, o que aconteceu, né? Acho que ele aposentou. Ele aposentou em 60, ele aposentou em janeiro de 61. Então, logo depois que o curso foi para lá, ele ficou mais alguns anos, que foi o período dele aposentar. Agora, houveram mudanças também, por exemplo, os médicos, eles deixaram de ter a importância que tinham na estrutura, né? Então, os médicos saíram do departamento do ensino profissional como eles estavam antes, né? Assim, o regime militar mudou a estrutura, né? Então, não tinha mais porquê de terem os médicos, né? Isso também pode ter sido um dos motivos, né? Mas, de qualquer forma, ele ficou afastado, né, do curso, né? E o curso era a alma dele, né? Deve ter sido muito difícil para ele, né? Agora, ele escreveu muito depois desse período. Então, eu acho que esse período que ele ficou lá de 58 a 61, ele publicou os livros, porque ele ganhou, além daquele prêmio em 1954, que ele ganhou junto com as dietistas, ele ganhou 2 prêmios na Academia de Medicina. E depois que ele aposentou, professora, ele foi ser correspondente nacional da Academia Nacional de Medicina. Eu descobri isso em 2009, quando eu fui apresentar um trabalho lá no Rio de Janeiro. E daí tinha uma pasta sobre o Pompeu do Amaral lá no acervo. E daí por isso que eu descobri. É isso, senão eu fui lá ver se tinham livros dele, né? E eles têm os livros, porque ele foi 2 vezes premiado pela academia, né? Então, assim, é muito gostoso estudar o trabalho. Não fazia um comentário, nada. Então, certamente ele não era... A sensação que eu tenho é essa, que ele não era uma pessoa... Aberta. Assim, ele não ficava se expondo, né? Eu acho que por isso é mais um motivo que tem que ser reconhecido o trabalho dele, né? Eu escrevo aí no livro, que foi ele que eu vou ler. No final eu coloco... Porque eu estudei o Horácio da Silveira para poder entender como é que o Pompeu conseguiu entrar e criar o curso tão rapidamente, né? Mas é que o Horácio também já tinha uma trajetória de apoio à alimentação, à criação do dispensário de puericultura. Então eu acho que eles tinham afinidades de trabalho, né? Eu acho que batia muito assim, o que o Horácio queria e o Pompeu também. Então, certamente ele teve muito mais liberdade de ação no período do Horácio da Silveira, né? E tinha aquele curso de divulgação de alimentos. A senhora chegou a participar daquele curso? Muito pouco. Começava com a Dalva, né? A Dalva... Então, a Dalva, todas as professoras falam dela. Tem a apostila, né? Que eu encontrei essa apostila nos documentos da professora dele, que eu estou com o acervo da professora dele. Mas eu fico pensando assim, então, a professora Dalva também, ela podia ter posto o nome dela lá, mas ela não tinha essa preocupação também, né? É muito simples. Então, mas o trabalho de vocês é muito relevante, né? Na cabeça.
E o que que ela era? Química? Não. Dietista? Era dietista também? Ela? Não sei. Mas não tinha curso. É, porque eu encontrei o nome de vocês. Porque a gente fez um levantamento esse ano das formandas. Daí eu encontrei o ano que a senhora formou, tudo direitinho, e depois o ano que a senhora começou a trabalhar. Foi em seguida. E da Dalva não encontrei. Assim, encontrei como professora, mas não encontrei como aluna, não me lembro de ter encontrado a Dalva como aluna. Encontrei a Ela Danila. estudou lá? Então, não encontrei isso. Então ela não estudou lá. É. Por isso que eu perguntei. E a Celina, só lembra da Celina? Me lembro. E como é que era a Celina? Da Celina já veio como importante e já veio com... trabalhava num curso muito bom, né? Então ela já veio por cima, né? Por cima ficou. E ela... Eu trabalhei muito com ela. Tá. No trabalho dela, ela me chamou e eu trabalhei muito tempo com a Celina mesmo. Ah, com certeza, porque ela escreveu aqueles livros de administração hospitalar, né? É. E a senhora tinha experiência em administração, né? Porque ela escreveu 2 livros, ela escreveu em 48 e depois em 50 e pouco ela escreveu outro livro. E ela se dava bem com a professora Debre também, né? Dava. Isso aqui. A dele é muito educada. Muito fina, a dona Debre. Muito. A professora Debre, então, porque assim, a Celina, ela foi estudar no Rio de Janeiro um período, a senhora lembra disso? E ela ficou afastada quando ela foi estudar, será? Ela pediu licença, né? Pediu licença e foi. Porque quando a professora Debre foi lá para os Estados Unidos, eu encontrei um documento da Celina convidando, falando para a professora Debre participar, assim, participar do processo para ela ir para os Estados Unidos, né? Então por isso que eu percebo que tinha uma relação de amizade com elas, né? Grande. Estou pensando a senhora, né? Você não quer nada? Eu quero que te ofereça alguma coisa? Não, vou fechar.